Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. É com muita alegria, com muita gratidão que iniciamos mais uma semana aqui juntinhos, nessa segunda-feira linda, e que nós possamos juntos estudar, aprender, transmutar os nossos pensamentos e energias negativos em positivos, que possamos estar abertos para receber da espiritualidade maior o carinho, o mimo das vibrações, dos tratamentos, da presença dos nossos anjos guardiães, dos nossos amigos espirituais, todos sob a coordenação do nosso querido Mestre Jesus. Que o nosso querido Jesus possa envolver a todos nós com muito amor, com muito equilíbrio, muita paz, muita alegria, e que o nosso Mestre possa, nesse instante, abençoar os nossos lares, os nossos corações, abençoar a todos os nossos familiares e amigos, abençoar todos aqueles que estão, de alguma forma, ligados ao nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos, ao final desse estudo e oração, estarmos melhor, mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Pois bem, eu vou ver aqui o chat ao vivo. Nilza, boa noite, seja bem-vinda. Tita, boa noite. André Drummond, quanto tempo! Que bom! Ivani, Antônio Freitas, boa noite. Liliana, David, Norminha, boa noite para vocês. Boa noite para vocês que não deixam suas mensagens, mas que já estão aqui juntinho de nós. E vamos hoje, com muita alegria, falar sobre um tema que eu tenho falado várias vezes, mas sempre a gente vai. Boa noite, Ângela Beatriz, seja bem-vinda. É um tema que nós já falamos inúmeras vezes, mas esse texto aqui ainda não tinha lido. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos, através da psicografia de Divaldo Franco, autoria espiritual de Joana de Ângeles, o livro Episódios Diários, o capítulo 35, tem o título Pensamentos. E eu vou ler esse título, esse capítulo aqui, né, desse livro, que eu achei o texto maravilhoso. Lembrando a todos que na descrição da live nós sempre colocamos os textos que são utilizados. Quem quiser reler novamente é só ir na descrição. E eu vou aprender e pedir para que todos deem like e que se inscrevam no nosso canal, que ajuda muito, certo? Bom, vamos à leitura do texto. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros pensamentos semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa.
atrai pensamentos salutares. O cérebro é antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Que coisa fantástica, né? Nós temos falado inúmeras vezes sobre essa questão da importância do pensar positivo. E muita gente ainda não se deu conta de que isso não é algo, uma invencionice, um modismo. Nós temos aqui esse texto de Joana de Ângeles que nos traz da responsabilidade do pensar positivo. Porque além da lei da atração, da afinidade, da sintonia, nós podemos nos conectar com muitos seres desencarnados em desequilíbrio, que se transformam em nossos obsessores, que são atraídos pela força do nosso pensamento negativo. E podemos ficar envoltos em encarnados que também têm semelhante pensamento, semelhante vibração e sintonia. Mas, bom, primeiro, quando a gente fala muito de pensamento, eu trouxe aqui umas anotações para a gente lembrar um pouquinho sobre essa questão do pensamento, né? Porque o pensamento, na realidade, ele é uma percepção do nosso consciente. O pensamento, ele tem início no nosso córtex cerebral, então, fisicamente, ele não é algo palpável, né? Você não encontra ali, tira um pensamento, assim como as emoções, né? Mas ele tem uma base física, que é a nossa rede neural. Então, o que é a nossa rede neural? É um grupo de células cerebrais, os neurônios, que se comunicam e passam informação entre si, certo? Então, nós temos as sinapses elétricas e químicas do nosso cérebro, que é aquela comunicação entre as células, entre os neurônios. Ali tem início, né, a nossa base física de qualquer pensamento emitido por nós. Então, essa transmissão de informações entre os neurôniozinhos ali são chamadas de atividade mental. E é considerada a nossa atividade mental, que é realizada na nossa rede neural através da comunicação entre os nossos neurônios, ela é considerada uma manifestação física dos nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos pertencem à nossa mente, né? E a nossa mente não é física, o cérebro sim, é o órgão que representa, né? Bom, tudo isso acontece, essas comunicações, no espaço de tempo muito pequenininho. Então, estima-se que demore 300 milissegundos. Milissegundos, entendeu? Antes do pensamento se tornar consciente, né? Agora, se um segundo é um, vocês imaginem dividir um segundo em 1000, né? Pois é, é muito pequeno esse tempo, né? Bom, não é possível esvaziar a nossa mente por completo, mas a prática da meditação auxilia a concentração e o gerenciamento das nossas ideias. Quem fala isso é Fernando Gomes Pinto, que é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E ele explica por que a meditação ajuda a aumentar a concentração, a memória, a coordenação motora, as emoções, né? Porque essas regiões do cérebro se tornam mais aceleradas, né? E com isso, existe uma atividade aí
importante acontecendo, né? É interessante porque isso tudo nos faz pensar na grandeza do Pai, que cria a gente com um corpo físico, né? Habitado por um espírito imortal, né? Então, o nosso espírito já habitou inúmeros corpos em diferentes vidas e agora nós estamos aqui. Na nossa mente, trazemos, nosso inconsciente, todas as lembranças de todas as vidas. Olha que coisa maravilhosa, né? E no nosso consciente, o nosso pensamento é 300 milissegundos para que ele se torne consciente. É muito bonito, né? Essa máquina aqui funcionar maravilhosamente bem, ininterruptamente, né? Bom, então, só relembrando que o nosso pensamento, né, ele tem como base, né, os nossos neurônios, a nossa rede neural, né, que são as comunicações que existem entre eles, certo? Então, esse conjunto de neurônios, a nossa rede neural, essas transmissões ali de um neurônio para o outro, eles são responsáveis por influenciar os nossos comportamentos, por produzir os nossos processos cognitivos, raciocínio, memória, pensamentos abstratos, né? E outras funções que não vamos citar aqui. Então, a integração desses sinais neurais, eles resultam de uma atividade mental elaborada no cérebro humano, né? Que nada mais é do que os nossos pensamentos, né? Então, as nossas conexões neurais são responsáveis pela formação dos nossos pensamentos conscientes, ok? Bom, então, no nosso córtex cerebral, que muitas vezes a gente já ouviu falar em termos de estudando biologia e tudo mais, a parte cinzenta, a massa cinzenta do nosso cérebro, né? É ali que é o nosso córtex cerebral. Então, ele desempenha os principais papéis do pensamento. E ali, os pensamentos são formados e se tornam conscientes, certo? Bom, mas a forma como as pessoas pensam, a forma como eu, Bia, penso, como auxiliadora, Dona Vera, Zanira, Ângela, é diferente o modo de pensar de cada um? É. Mas, então, essas é diferente. As diferenças podem ser pelo tipo de inteligência que cada um tem, né? A diferença, muitas vezes, o cérebro, ele dependendo da cultura, da área que vai ser mais, vai ficar sendo mais elaborada, né? Então a gente não pensa igual. A gente cria essa base, essa, essa funcionalidade, essa atividade neural é diferenciada, né? É claro que o ser humano como um todo é semelhante, mas tem as diferenças individuais, certo? Bom, e outra coisa que nós lembramos, o pensamento, ele não é exclusivamente humano. Isso já foi testado, né? Já fizeram experimentos com ratinhos, com macacos, com pombos, até com cachorros, né? Então, com ressonância magnética, existe atividade cerebral, né? Mente e cérebro, então os bichinhos pensam. Mas o que é diferente dos animais é a linguagem, porque a nossa linguagem tem uma característica muito particular. Aí vocês vão falar, mas o papagaio, a maritaca, né, a arara, às vezes fala, sim, mas eles falam de forma aprendida, repetida, e no máximo 100 palavras. Agora, a linguagem humana, não. A linguagem humana,
nós temos a capacidade do raciocínio e de formar sintaxe, né? E o que é isso? Eu agrupo informações com sentido, de forma coerente, com significado. Isso os animais não conseguem, né? Elaborar, né? Então, a linguagem fica sendo inúmeras vezes uma expressão do nosso pensamento, certo? Eu estou trazendo um pouquinho dessas lembranças, mas assim, para vocês perceberem que o texto de Joana de Ângeles é tão maravilhoso que tudo que Joana fala cientificamente, né, a gente já estudou e a gente percebe, né, que a ciência, né, eu estou trazendo dados científicos para vocês, né, para ver que é tudo, a verdade é única, é tudo maravilhosamente unido, né? É muito bacana. Bom, aí Joana fala, né, que nós precisamos de focar no pensamento positivo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já pensaram, já pararam para pensar em quantos pensamentos negativos, em quantidade, quantos pensamentos negativos você produz por dia? Tem ideia? Bom, existem alguns experimentos, né, que falaram que nós tínhamos, em média, 70 mil pensamentos por dia. Depois, esse estudo, outros estudos mostraram, né, que tinha uma variação de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia. Pensem bem o que é isso. Vamos colocar uma média. Se a gente tivesse 40 mil pensamentos por dia em média, certo? Pois 80% dos nossos pensamentos são negativos, cientificamente comprovados. Então, a Fundação da Ciência Norte-Americana, em um artigo publicado lá em 2005, já tem tempo, hein? Ele falou que em torno de 50% a 60% são negativos. Então, esses números variam um pouco, mas qual é a conclusão? Mais da metade dos pensamentos criados por nós são negativos. E tem um neurocientista chamado Pedro Calabres que ele falou que é cientificamente comprovado que a mente humana é mais voltada para o lado negativo do que para o positivo. E por conta disso, nós precisamos exercitar o nosso lado positivo, os pensamentos positivos, para que esse pessimismo não se consuma. Assim como o músculo que fica flácido quando não é utilizado, nós precisamos utilizar a nossa parte de pensamentos positivos. Olha que interessante. Então a gente já tem uma tendênciazinha ali a ser pessimista, né? A usar o negativo. Então ele fala: é mais fácil você perceber com a dor de perder R$ 1.000 do que o prazer de ganhar R$ 1.000, entendeu? Então a gente sabe que é a mesma coisa, né? Mas você dá, assim, você sente em maior grau a dor. A gente se afiniza mais com o negativo e com a dor, né? Então, esse neurocientista calabresa afirma que é recomendável exercitar diariamente o nosso pensamento positivo. E o otimismo diário só nos trará benefícios. Olha que coisa mais interessante, né? Eu achei muito bacana. Aí eu fui atrás de outro texto da Joana de Ângeles, né? E achei um texto da Joana de Ângeles no livro Tesouros Libertadores, no capítulo 14. Joana de Ângeles nos fala o seguinte:
nós precisamos controlar os pensamentos portadores de cargas negativas para não deixá-los interferir em nossos relacionamentos, porque as faixas vibratórias, elas se expandem, né? Então, os pensamentos negativos, eles ressoam padrões negativos, perniciosos, em nós e nas pessoas que são dirigidos. Olha que Joana conta. E, por outro lado, os pensamentos positivos se hospedam no coração e eles recebem fluxos de energias boas e revigorantes. E aí ela fala que muitos distúrbios de comportamento psicológico são provenientes de sintonias carregadas de sentimentos inferiores, cujas descargas são de efeitos danosos e têm origens em seres inferiores de baixas vibrações espirituais, que nós entramos em sintonia quando ficamos como esses seres. Então, Joana nos traz que o pensamento positivo nos eleva e o negativo nos aprisiona com seres encarnados e desencarnados do mesmo padrão vibratório, né? Bom, e aí ela fala que o remédio salutar, o melhor antídoto para esse mal é envolver-se nas zonas sublimes da oração. Então, a oração, ela corta essa onda nefasta de pessimismo, de negatividade, que percorre esses espaços e não corta essa onda e não atingimos alvos e nem somos alvos daqueles que nos enviam pensamentos assim. Então, a oração aqui tem um efeito protetor. Olha que coisa bacana, né? Bom, a Joana alerta para não se responder na mesma faixa de frequência a essas vibrações inferiores, pois o intercâmbio poderá ser destruidor. Gente, que coisa interessante, né? Porque às vezes nós somos muito provocados. Nós somos provocados por pessoas raivosas, por pessoas nervosas, por pessoas pessimistas, por pessoas nocivas, né? Destruidoras. E nós, às vezes, ao invés de nos protegermos com oração, com leitura edificante, com a transmutação do negativo em positivo, nós caímos nessa rede igual peixinho. Pá! E entramos na onda do outro. Quando a gente menos espera, a gente já está raivosa, pessimista, triste, com a autoestima para baixo do pé, né? Então, é essa nossa sintonia com o mal que precisa de ser mudada, né? E Joana continua. O pensamento positivo e edificante traz energias que nos sustentarão em campos vibratórios que captam energias benéficas, saudáveis, da fonte do amor universal. Quem é essa fonte do amor universal? É o nosso Pai de amor e bondade. Então, quando nós estamos vinculados a uma positividade, nós estamos conectados com o Pai. Quando nós estamos vinculados com uma negatividade, estamos conectados com as trevas e quem habita nas trevas. E Joana de Ângeles fala que muitas vezes nós sentimos uma emoção de empatia, uma alegria sem saber porquê, sem ter motivo. Então, Joana diz que quando a gente amanhece feliz, lá em Minas a gente fala, você viu passarinho verde, azul, né? Mas não, Joana fala que muitas vezes quando a gente se sente assim feliz do nada, confiante, alegre, sem motivo, é porque nós estamos sob a ação de pensamentos bons, saudáveis, que vêm de mentes de simpatia, de amorosidade,
encarnados ou dos nossos guias espirituais. Então, às vezes, quando eu estou pensando com saudade, amorosidade, envolvendo a minha mãe com muito afeto, com muito amor lá em outra cidade, ela se sente feliz. Ao invés de eu reclamar que ela não está feliz, eu preciso de mandar as vibrações de como eu quero que ela receba, né? Às vezes, um filho distante, ao invés de eu reclamar que ele não está ligando e que eu estou com saudade, eu vou envolvê-lo, mentalizá-lo no meu colo, naquele abraço gostoso. E aí o que acontece? Ele vai sentir essas vibrações. Talvez vai dar uma saudade do colinho da mãe e vai ligar, né? Então, é importante a gente saber disso, né? E quem está falando isso é Joana de Ângeles, né? Então, ela pede que a gente aproveite esse momento, que a gente curta esse momento de felicidade espontânea, de empatia, de vitalidade, e que a gente guarde dentro de nós isso, para que a gente possa ter ali uma munição para os dias menos venturosos e menos felizes. Bom, e Joana fala que a mesma coisa ocorre quando estamos com perturbação mental, um desconforto emocional, porque aí nós estamos sendo alvos de descargas negativas e devemos diluí-las mediante a prece. Leituras agradáveis, nós precisamos nos renovar, entrar em contato com a natureza, abraçar uma árvore, pisar numa grama, agradecer a oração, né? Precisamos de nos revitalizar e cortarmos essa onda que chegou até nós e que está nos sucumbindo de negatividade, né? Então, essas vibrações podem vir de desafetos de pessoas físicas encarnadas ou pessoas espirituais que guardam mágoa e ódio da gente, né? Então, essas pessoas que são nossos obsessores, eles ficam felizes quando nós estamos aflitos. E muitos inimigos encarnados também, né? Então, nós precisamos de estar atentos a isso. Se estiver maravilhoso, vamos guardar no coração. Se estiver horrível, vamos transmutar com a prece, com o poder da oração e nos conectarmos à fonte de amor maior, que é o nosso Deus Pai, né? Bom, e Joana pede para que a gente ore por esses que nos enviam as negatividades, que a gente tenha paciência, que não guardemos ressentimento para que a gente não se conecte com esse negativo, né? Então, Joana de Ângeles deixa um precioso conselho nesse segundo texto. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Eu achei fantástico essa frase. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento e que se transforma em hábito. E aí eu lembro muito dos textos que eu já trouxe aqui, da fala da Louise Hay, que lá na década de 80 começou publicando o livro, né? Você pode curar a sua vida, e transformou a vida de milhões de pessoas. É um livro que existe em dezenas de países, traduzido, best-seller durante muito tempo, né? Encontra facilmente na Amazon. Então, Louise Hay estava fazendo exatamente, foi uma missionária, né? Perante o trabalho dela, fazendo exatamente tudo isso aqui, nos ensinando na prática como fazer isso que Joana nos pede, né? Então, Louise Hay, ela fala que não é repetir que nem um papagaio, né? Eu estou feliz, eu sou feliz, não. Mas o que você manda para o universo, além do som da sua voz, é a vibração que está no seu coração. Então, quando nós formos falar, nós precisamos de falar com a vibração, né? Um exemplo, quando as pessoas me perguntam, Bia, como que eu posso falar que eu me amo se a hora que eu falo eu me amo, eu penso é mentira, porque eu não gosto de mim, não me aceito? Eu vou ficar mentindo para mim? Não, porque o universo não vai receber esse eu me amo.
mas você pode começar de uma forma diferente. Você pode começar falando: eu estou disposta a me amar. Porque a disposição você tem, mas às vezes você ainda não dá conta. E o que é bom? Você olhar no espelho e conversar olhando lá nos seus olhos. Eu estou disposta a me amar. Sabe por quê, gente? Porque é o que Jesus pediu. Quando eu começo a me amar um pouquinho mais, a ter mais segurança, né? a, a pensar mais positivo, a reconhecer o meu valor, eu passo a me amar. Aí eu sou uma fonte de amor no mundo. Se eu sou uma fonte de amor, eu vou enviar energias amorosas para aqueles que me rodeiam. E eu estarei fazendo o que Jesus pediu: amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, é muito interessante a gente pensar assim: eu estou disposta a me amar. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a pensar positivamente. Eu estou disposta a trabalhar a negatividade na minha vida. Eu estou disposta a ter uma boa autoestima. Eu estou disposta a mudar a minha, é, a minha vida profissional, né? Então, começar com eu estou disposta. Agora, tem que falar inúmeras vezes. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala uma vez e se esquece. Veja bem, se você planta sementinhas de alface, né? Você basta jogar na terra? Não. Você vai ali preparar a terra, deixando a terra bem fofinha, vai colocar o adubo necessário, vai deixar aquela terra úmida. Aí o que você faz depois? Joga as sementinhas, agoa. De noite já está o pé de alface lá? Não. O que você tem que fazer? Regar todo dia, de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite, né? E quando começa a nascer ervas daninhas, o que a gente faz? Arranca, joga fora. Se tem muitas alfacezinhas juntas, o que a gente faz? A gente separa e replanta, dá a distância. Então, nós cuidamos daquilo que nós plantamos diariamente para colhermos a alface tenra e gostosinha que nós colheremos, certo? A mesma coisa com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Não é mágica, falei uma vez, mudou. Não. Não é uma varinha mágica, abracadabra, não. É processo de mudança. Então, esse processo, ele precisa de ser reforçado diariamente, até virar o nosso padrão mental, né? Eu vou falando, 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 até que eu faço aquilo de forma automática. É treino. Joana de Ângeles nos fala isso, Louise Hay fala isso, a neurociência fala isso, certo? Então, olha aqui o que Joana fala. Acostuma-te a pensar de forma edificante, assume uma postura vitoriosa, atrai pensamentos positivos e saudáveis, né? Então, quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios da vida. Eu vou vencer. Eu amo a vida porque a vida é maravilhosa. Ela me traz tudo o que eu necessito para vencer, para viver, para aprender, para amar. O universo ele é abundante e maravilhoso. Então, se eu estou enfrentando uma doença, a vida vai mostrar no meu caminho um médico, um terapeuta, um medicamento, um estudo, um artigo, uma pessoa com experiência para me ajudar neste momento. Se eu estou buscando estudar para prestar um concurso, o universo vai me trazer as apostilas, os cursinhos, os horários, a matéria de alguém que já está lá onde eu quero estar, e por aí vai, né? Então, se eu estiver vinculada ao amor, ao positivo, à abundância, a minha vida será sempre assim. Eu acreditar que, por mais que eu não consiga enxergar,
confio e tenho fé em Deus, que Ele há de me mostrar, né? E às vezes isso vem um filme que eu estou assistindo que, nossa, me dá um insight. Outras vezes de um texto que eu estou lendo, outras vezes um paciente que faz um comentário que eu penso, nossa, que interessante, né? E aí a gente precisa de pensar corretamente, que Joana fala. O que é pensar corretamente? Sempre buscando o positivo, para somar as nossas forças físicas e para termos êxito material, êxito na nossa escalada evolutiva, né? E aí, hoje, uma pessoa me perguntou, Bia, como é possível sentir alegria sofrendo, pensar positivo? Aí, na hora, eu respondi, olha, eu acho que a alegria, ela é um recurso de quem é grato. Se você está enfrentando uma doença e você tem gratidão por ter um plano de saúde, por ter um médico que te atende, você vai ficar grato e alegre por estar sendo tratado. Se você tem uma doença e ela é operável para a sua cura, você vai ficar alegre e agradecer por ser algo operável e você voltar a ficar saudável, né? Se você está desempregado e você recebe a ajuda de um amigo, ou se você alguém te propõe um bico até você ter um outro emprego, você vai ficar feliz com a chegada e a ajuda dessas pessoas na sua vida. Se você perdeu um ente querido, como eu perdi o meu pai, perdi entre aspas, né? Meu pai desencarnou com 77 anos, eu agradeci muito a Deus, mas eu fiquei tão grata, feliz por ter convivido com ele, né, por quase 50 anos de vida, onde tantos são órfãos. Então eu tive o privilégio de ter meu pai até essa idade. Não lamentei a morte dele, porque ele estava doente e entrar num sofrimento terrível. Então, se é possível ter alegria quando alguém parte, sim, a gente sente alegria quando alguém parte, pois a pessoa não entrou num calvário do corpo físico, né? Então é possível ter alegria quando a gente tem gratidão. E a alegria chega quando a gente tem esperança de dias melhores, quando a gente vê sinais. Então, quando está tudo complicado e chega aquela chuva e sobe aquele cheirinho de terra e a grama fica molhada, a esperança vem. É o ciclo que acabou e começou novamente. Quando a gente vê o céu estrelado, milhões de estrelas ali, com aquela lua imensa, iluminando ali a nossa casa, os caminhos. A gente agradece e pensa como Deus é bom e nos mostra que mesmo sem o sol, tem como ter a luz do luar iluminando a nossa vida. Então, para pensar positivo, eu preciso ser grata pela vida que eu tenho, eu preciso de desenvolver a gratidão e a vontade, a esperança, porque todos nós somos capazes de mudar, mas temos que perseverar, temos que ter disciplina, né? Assim como para tomar um antibiótico e ficar bom, eu tenho que tomar todos os dias sem falhar o horário. A mesma coisa, o recurso do treino do pensamento positivo, né? Então, Joana fala que a ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Se você está adoecendo muito, dê uma olhada no tipo de pensamento que está criando. Se não são ansiedades, medos, tristezas, raivas que estão sendo nutridas por você, né? E eu quero terminar aqui com um trechinho de Louis Hay, para vocês verem que eu trouxe textos relativos à ciência, 2 textos de Joana de Ângeles, e aqui um texto da Louis Hay. Eu crio novas crenças maravilhosas para mim mesmo. Cada pensamento que tenho
E cada frase que falo é uma afirmação, positiva ou negativa. As afirmações positivas criam experiências positivas e as afirmações negativas criam experiências negativas. Uma semente de tomate, se for plantada, só se transformará em tomateiro. Um fruto de carvalho só crescerá e se transformará em carvalho. Um filhote de cachorro só crescerá e se tornará um cachorro. Se repetirmos continuamente afirmações negativas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, apenas continuaremos produzindo mais experiências negativas. Agora, eu supero o meu hábito familiar de ver a vida de forma negativa. Meu novo hábito de afirmação é falar apenas do bem que eu quero em minha vida. Então, só o bem chegará até mim. Olha que coisa maravilhosa, né? No infinito da vida em que estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E a vida está sempre mudando. Tudo está bem no meu mundo. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a ser positiva. Eu estou disposta a me amar. Eu estou disposta a ser feliz. E agora eu estou disposta a fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento maravilhoso em que sentimos tantas vibrações positivas, tantas vibrações de amorosidade dos nossos mentores, dos trabalhadores espirituais, dos nossos amigos e familiares já desencarnados. Pai querido, nós te pedimos que abençoe, ampare, ilumine e proteja todos nós, os nossos lares, nossos familiares, toda a nossa grande família de origem, toda a família formada por nós. Obrigada, Pai, por esses ensinamentos. Auxilia-nos a termos a disciplina de mudarmos os nossos padrões mentais, as nossas afirmações, através da mudança dos nossos pensamentos e palavras negativos em positivos. Auxilia-nos, Senhor, nesse processo de mudança. Auxilia-nos a ver o bem, o amor, e que a luz se faça presente nos nossos corações. E que nós possamos olhar o mundo com olhos de amor e perdoar todos aqueles que já nos ofenderam, que nos ofendem. Assim como o Senhor, Pai querido, nos perdoa também. Que nós possamos ter uma noite de bênçãos, um sono reparador, e que possamos também termos uma semana maravilhosa. Assim, agradecemos as bênçãos e que cada coração que necessite de tratamento físico e espiritual neste planeta possa receber de Jesus todas as bênçãos para a cura física e espiritual necessária. Pai querido, Mãe Santíssima, Jesus, muito obrigada. Que assim seja. Amigos queridos, finalizamos o nosso estudo oração. Eu deixo meu abraço de gratidão, de alegria para vocês. Quem gostou do estudo de hoje pode compartilhar com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, deem like e ajude o canal a ficar mais fortalecido no YouTube. E nós desejamos a todos uma feliz terça-feira. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui novamente juntinhos. E depois, nas sextas, 18 horas. Boa noite, amigos e amigas. Que Deus nos abençoe. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer.